O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Seminário realizado no TCE destaca os desafios da privacidade de dados em meio às novas tecnologias. Todo um cuidado por parte, inclusive, da administração pública que retém esses dados para que o cidadão não seja exposto e esses dados não caiam em mãos erradas. Corte de Contas Sergipana recebe proposta inicial de edital de licitação do transporte público da Grande Aracaju. De uma importância muito grande pela transparência. Tribunal de Contas do Estado adere à campanha da Receita Federal que incentiva a destinação de imposto a projetos sociais em Sergipe. O contribuinte sergipano pode fazer a diferença. Controle do erário. A gente traz o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da semana é a preocupação com a proteção de dados. A gente convidou nesse Diálogo Cidadão, aqui no nosso TCE, o doutor Augusto Melo. Ele é procurador do Estado, coordena um comitê que trata dessa questão. Fica com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já começou. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais foi o tema principal de um seminário realizado no Tribunal de Contas de Sergipe. Durante o evento, também foi abordada a relação da LGPD e a transparência pública. Confira. O seminário Transparência Pública em Face do Direito Fundamental à Proteção dos Dados Pessoais versus o direito à informação em face das novas tecnologias aconteceu no auditório do TCE no último dia 1º e reuniu gestores e servidores de diversos órgãos sergipanos. A ideia desse evento é reunir os profissionais que estão trabalhando com essa parte de governança dos mais diversos órgãos do Estado. Exemplo do Tribunal de Justiça, da Defensoria Pública, do próprio Tribunal de Contas, o Poder Executivo, do Estadual, a Assembleia Legislativa. E então é um evento interinstitucional para uma troca de experiências como forma de aperfeiçoar a governança em privacidade nos órgãos públicos do Estado. Realizado por meio de uma parceria entre a Escola de Contas do TCE, a Escola Superior da Associação dos Procuradores do Estado de Sergipe e a Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe, o evento contou com diversos palestrantes e discutiu os desafios de garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação, mas também garantir o cumprimento da Lei de Proteção de Dados, vigente no Brasil desde 2020. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, que prestigiou o seminário, enfatizou que é dever da administração pública garantir a transparência ao cidadão, mas lembrou que o cuidado para que dados que devem ser privados não sejam expostos indevidamente deve ser ainda maior. A administração pública tem um dever de dar mais ampla transparência aos dados que são de interesse público, a todo cidadão, para que possa haver transparência, para que possa haver confiança do cidadão no que a administração pública faz e, ao mesmo tempo, é preciso, diante dos novos desafios, principalmente das tecnologias, inclusive da inteligência artificial, todo um cuidado por parte, inclusive, da administração pública que retém esses dados para que o cidadão não seja exposto e esses dados não caiam em mãos erradas. Com a constante evolução da tecnologia e as novas ferramentas que surgem de forma cada vez mais acelerada, aumenta também a preocupação com a segurança dos dados dos usuários. Uma das palestras do evento abordou as dificuldades que os advogados encontram não só no exercício da advocacia privada, mas também na advocacia pública. O advogado ele junta um dado pessoal de um cliente e isso vai para um sistema público, então vai para um sistema do Tribunal de Justiça, para um sistema do Tribunal de Contas, então lá também a gente tem que ter o mesmo nível de segurança que a gente espera do advogado, então todo mundo trabalha ali dentro daquele mesmo ecossistema. A secretária de Estado de Transparência e Controle, Silvana Lisboa, também foi uma das palestrantes do seminário e ressaltou a importância de discutir sobre transparência e privacidade e criar uma política estadual de proteção aos dados. É muito importante que a gente trabalhe esse tema, que é um tema novo, realmente é um desafio, que tem a Lei de Acesso à Informação, que ela manda dar informação, mas também dentro das atividades de governança do próprio Estado, o Estado se preocupa em preservar os dados dos cidadãos. Então, essa matéria, esse tema, esse dia dedicado à análise desse tema é muito importante para o Estado como um todo. Daí que nós vemos assim, como um grande parceiro o TCE, a parceria
parceria também com a PGE e outros órgãos do próprio Estado, para que a gente junto forme uma política realmente estadual de proteção aos dados. Ao comentar a evolução tecnológica, a presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, disse que os órgãos precisam se aprofundar no tema para garantir o cumprimento da Lei de Proteção de Dados. Nós não podemos deixar que o cidadão seja invadido, os seus dados sejam invadidos e sejam conhecidos. E é por isso que o Tribunal de Contas, através da Escola de Contas, traz hoje ao Tribunal um tema tão relevante como a proteção de dados e a transparência. Todos juntos procurando o quê? Procurando viabilizar para o Poder Público de Sergipe proteção dos nossos dados. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. Mas antes, a gente destaca a licitação do transporte público da Grande Aracaju. A proposta inicial do edital já chegou previamente ao TCE. O documento deve ser publicado ainda este mês no Diário Oficial. A proposta inicial do edital para licitação do Serviço de Transporte Público da Grande Aracaju foi entregue pessoalmente pelo prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, à presidente do TCE, a conselheira Suzana Azevedo, no último dia 1º. Atualmente, o processo está em fase de consulta pública. A análise do documento ficará a cargo da 4ª Área de Controle e Inspeção, cujos processos são vinculados à relatoria da conselheira Angélica Guimarães. Ao explicar a entrega das versões impressa e digital no gabinete da presidência do TCE, o prefeito explicou que o acompanhamento da Corte de Contas vai garantir mais transparência ao processo. Nada melhor para garantir a transparência, para garantir a efetividade, do que a participação do Tribunal de Contas nesse processo. Então, hoje aqui, nós trouxemos já a consulta prévia, nós estamos fazendo uma consulta prévia que vai desde a semana passada até o dia 5, onde vai ter sugestões da comunidade, onde as pessoas podem dar sugestões, levantar problemas, para que a gente possa fazer um debate democrático e transparente. E óbvio que é fundamental o acompanhamento, desde o primeiro momento do Tribunal de Contas. O edital ficou disponível para consulta pública até o último dia 5 e a previsão é de que seja publicado no próximo dia 22. A presidente Suzana Azevedo ressaltou a importância da análise feita pelo tribunal em uma licitação que vai impactar diretamente na vida da população que depende do transporte público. A licitação de transporte é um sonho de todos os aracajuanos, não só aracajuanos, mas todos que vivem e que precisam do transporte público da Grande Aracaju. E quando o prefeito ele vem trazer toda a consulta prévia para que o tribunal possa fazer até uma análise prévia e também solicita também que possam ser ouvidos, os conselheiros eles querem fazer uma apresentação para que os conselheiros conheçam todo o processo, eu acho de uma importância muito grande pela transparência, pela transparência que a prefeitura quer fazer em uma licitação que vai realmente trazer o benefício para a população da Grande Aracaju. A Corte de Contas sergipana aderiu neste mês de abril à campanha da Receita Federal, que incentiva a destinação de impostos a projetos sociais aqui no estado. Acompanhe os detalhes. O delegado da Receita Federal em Sergipe, Edson Fiel Filho, o delegado adjunto André Ricardo e o auditor fiscal Nilson Lima foram recebidos na última terça-feira pela presidente do Tribunal de Contas, conselheira Suzana Azevedo. A visita aconteceu para formalizar a adesão do TCE à campanha Destina Sergipe, que incentiva pessoas físicas que declaram imposto de renda a contribuírem para os fundos de apoio à criança, ao adolescente e ao idoso, com até 6% do imposto a restituir ou a pagar. Sensibilizar o contribuinte sergipano, aquele que declara imposto de renda, que tem imposto devido, a destinar uma parte daquele imposto que ele iria enviar para a União para custear esses projetos sociais em favor desses segmentos citados anteriormente. Então, o contribuinte sergipano pode fazer a diferença. A nossa capacidade de contribuição é muito grande. Nada sai de nosso bolso, apenas estamos deixando de enviar, de pagar o imposto de renda para a União e enviando para o município de nossa preferência no estado de Sergipe. A autorização deve ser feita ao preencher a declaração no portal da Receita Federal. Para isso, basta optar pelo modelo completo da declaração, clicar na aba Doações diretamente na declaração e indicar o objetivo da destinação.
A seguir, tem o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros do TCE. E ainda, no quadro Diálogo Cidadão, o assunto da pauta é a proteção de dados. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou o jornalista Diego Rios, do portal Fan F1, e a minha pergunta para o quadro Coletiva de Imprensa é a seguinte: qual a diferença entre contas de governo e contas de gestão? Fala, Diego, tudo bem? Obrigado pelo seu questionamento, viu? Em linhas gerais, as contas de governo, também conhecido como contas anuais, elas são apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, seja o presidente da República, os governadores ou os prefeitos. Essas contas elas são julgadas pelo Poder Legislativo respectivo, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou Câmara dos Vereadores. Mas esse julgamento só acontece após a emissão do parecer prévio aqui pelo Tribunal de Contas. No caso das contas de gestão, também conhecidas como contas dos ordenadores de despesa, elas devem ser apresentadas por todo agente público que tenha a competência de autorizar a realização de uma despesa pública. Essas contas, sim, elas são julgadas diretamente aqui pelo Tribunal de Contas. É o tribunal que emite uma decisão pela regularidade com ressalva ou pela irregularidade. E o TCE na TV traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. Nas sessões da primeira e segunda câmaras, o colegiado julgou um total de 114 processos. A primeira câmara aconteceu sob a presidência do conselheiro Flávio Conceição. Já a segunda Câmara teve à frente o conselheiro Luiz Alberto Menezes. Também participaram das sessões os conselheiros Ulisses Andrade, Luiz Augusto Ribeiro, Angélica Guimarães e José Carlos Felizola, o conselheiro substituto Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na sessão plenária, que ocorreu sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, o colegiado julgou 19 processos, 7 protocolos e uma medida cautelar. Entre os assuntos da pauta, prestações de contas anuais, auditoria de conformidade, representação, denúncia, ofício e solicitação de informação. Para saber os detalhes dos julgamentos, acesse o site do TCE ou, se preferir, assista às sessões na íntegra que estão disponíveis no canal da Corte no YouTube. A Lei Geral de Proteção de Dados é a legislação que estabelece regras claras sobre coleta, armazenamento e compartilhamento de informações por empresas e órgãos públicos. Garantir a segurança e transparência no uso desses dados é um desafio diante da grande responsabilidade. E o assunto é o tema de hoje do quadro Diálogo Cidadão. O jornalista Messias Carvalho convidou para o bate-papo o presidente do Conselho de Governança e Privacidade do Estado, Augusto Mello. No nosso Diálogo Cidadão de hoje, vamos tratar um assunto que absolutamente está na moda, está na lei e já está em vigor. Trata exatamente da proteção de dados. Você já foi incomodado alguma vez com uma informação que você não sabia que alguém tinha sobre você? Tinha sobre seu telefone, sobre sua renda, enfim, de uma forma geral, dados personalíssimos. Pois é, nós temos uma lei que protege. E hoje a gente convidou nesse Diálogo Cidadão, aqui no nosso TCE, o doutor Augusto Mello. Ele é procurador do Estado, coordena um comitê que trata dessa questão e traz à discussão, a informação, também, claro, para todos nós jurisdicionados. A gente vai discutir esse assunto hoje com muita importância. Eu quero agradecer a sua vinda, doutor Augusto. Obrigado. Muito obrigado mesmo, é importante porque, como eu dizia na abertura, é uma lei que protege dados, é uma lei que já está em vigor desde 2020, mas, ao que me parece, está precisando acelerar a sua implementação, que é o respeito ao sigilo, aos dados do cidadão. Muito bem, senhor Messias, eu quero agradecer a oportunidade do Tribunal de Contas fornecer essa oportunidade para o cidadão, para a sociedade, conhecer um pouco e também permitir e apoiar um evento aqui no Tribunal de Contas por conta da peculiaridade dessa temática. Esse seminário tem o seguinte título: A Transparência Pública em face do direito fundamental à proteção de dados
versus o direito à informação em face das novas tecnologias. É um título longo, mas esse seminário ele vem fomentar um debate interinstitucional. Eu diria assim, espaço nada mais adequado do que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Por quê? Por conta da sua função constitucional, especialmente em relação à questão da transparência dos atos públicos. Entretanto, nós temos um cenário diferente de algum tempo atrás. Esse cenário, ele diz respeito à Lei de Proteção de Dados Pessoais. E não há conflito com o item transparência. Não há conflito. Até porque a transparência é uma obrigação também constitucional, né, e que deve ser prestado por todos os entes públicos. O senhor coordena um comitê que está com o trabalho de implementar essa lei. Isso. Só retificando o termo, coordenando um Conselho de Governança da Política Pública de Proteção de Dados Pessoais no Estado de Sergipe. Esse conselho ele é composto, ele é do Poder Executivo, né, por conta da característica da atividade do Poder Executivo na organização do Estado, e ele é composto por representantes de 5 secretarias estratégicas: a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, a Secretaria de Transparência e Controle, a Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Eu estou como representante da Procuradoria-Geral do Estado. E esse trabalho vem sendo desenvolvido, é um trabalho complexo, longo, trabalhoso, e ele vem sendo desenvolvido desde 2020. A PGE emitiu uma nota técnica para o governo, e o governo, lá no início, ele fez uma comissão mista, composta por 9 secretarias, e aí entrou a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde e a Casa Civil. E então essas 9 secretarias, com 9 representantes, para poder pensar como montar essa política pública, obviamente tendo como parâmetro alguns outros estados que já tinham começado essa estruturação. Qual a proposta principal da lei, né? O espírito da lei, como a gente sempre costuma destacar? Que tipo de proteção ela estabelece para o cidadão? A principal proteção é dos dados pessoais que, porventura, se eles não forem protegidos, principalmente com os recursos tecnológicos que temos hoje, inúmeros, por exemplo, até mesmo o reconhecimento facial e tantas outras coisas, geolocalização. E o mais básico, dados cadastrais, é que esses dados pessoais não sejam utilizados para finalidades diversas daquelas para as quais esse dado pessoal foi coletado, né? Ou seja, nós temos várias circunstâncias, vários exemplos de várias pessoas em que, por exemplo, ela constitui uma pessoa jurídica. Aí eu alerto também que essa lei não protege a pessoa jurídica, protege a pessoa física. Os dados pessoais, né, sendo até redundante, de pessoa física, não vai proteger os dados da pessoa jurídica. Entretanto, aqueles dados das pessoas físicas que compõem uma pessoa jurídica acabam sendo utilizados de forma indevida, assim como várias outras situações. O indivíduo se aposenta, o indivíduo faz uma compra na internet. Então, tem várias situações em que o indivíduo fornece seus dados para obter algo, seja um serviço público, seja como consumidor, e tem como consequência o tratamento desses seus dados de forma indevida e sendo até alvo de alguns crimes indesejados. E, para piorar, com a inteligência artificial, isso está criando mais e mais complicações. E o poder público ele precisa se preocupar com essa situação, se estruturar com os seus serviços prestados ao cidadão para que a agência reguladora responsável em fiscalizar possa estabelecer conformidade dos órgãos públicos em observância dessa lei. Quem é, doutor Augusto Melo, que vai exercer na prática essa fiscalização, né? Quem é o braço forte que vai dar ao cidadão a proteção dos seus dados? Porque hoje a gente vê
né, seja quando se negocia uma folha de pagamento que muda de um banco, aqueles dados são logo os servidores, de uma forma geral, os funcionários às vezes, de empresas, já são procurados por representantes dessas instituições, ou seja, esses dados são comercializados. Né? Quem vai aplicar a lei de forma dura? Em primeira situação e de forma administrativa, a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia especial, né, do governo federal. A legislação ela é nacional, só quem pode legislar sobre essa matéria é a União. E esse órgão é que vai ser o responsável em fazer esse tipo de aplicação das sanções e da proteção dos dados pessoais. O que não invalida, ou eu diria assim, o que não é menos importante, seria situações que podem chegar ao Poder Judiciário, através de ações, por exemplo, de danos materiais e danos morais, em que seja um indivíduo ou seja uma coletividade, por intermédio de associações com finalidades específicas para defender esse direito, também ajuizar ações para, eu diria assim, minimizar os danos ou ressarcir os danos causados a alguns ou alguma coletividade, por utilização indevida desses dados pessoais. Hoje a Secretaria de Segurança Pública não compõe esse conselho, não. Né? Porque o senhor me explicava que vai depender de uma legislação complementar específica em discussão na Câmara dos Deputados. Mas a situação que a gente vê hoje, de certa forma, de vilipendiar os dados, é a situação que importaria a ação policial, né? Sim. São ações criminosas. Isso, existem vários inquéritos policiais que são instaurados e seguidas ações penais decorrentes de crimes chamados crimes digitais, crimes cibernéticos, que vai desde até a violação da intimidade do indivíduo, a questão bancária, a questão de estelionato, entendeu? Então, são os mais diversos tipos de crimes que podem ser cometidos contra o indivíduo em decorrência dessa utilização indevida dos dados pessoais por falta de uma estrutura adequada para a proteção. O senhor tem coordenado esse conselho, que é plural, né? Multi-institucional, né? Representação de várias entidades, né? Especialmente do Estado, que é o braço executivo, e aí vem a Secretaria da Fazenda. Há uma preocupação fiscal específica com relação à aplicação da lei ou trata dos dados de uma forma geral? A Secretaria da Fazenda, ela, por ter essa característica de uma secretaria estratégica, ela integra o Conselho e essa temática também é discutida. Até porque, eu diria assim, antes desse direito surgir no ordenamento, já existia algo que protegia o chamado sigilo fiscal, que era o sigilo das empresas que efetuam atividades que estão sujeitas à tributação. Então, aquele tipo de proteção que é o sigilo fiscal, eu diria assim, que é uma espécie desse gênero sigilo de dados. E aí surgiram também inúmeras dúvidas na Cefaz de como esse intercâmbio de informações com a entrada em vigor da LGPD, isso deveria ser tratado, isso deveria ser observado. Então, são várias nuances, há uma legislação específica para proteger o sigilo fiscal. O sigilo fiscal é uma espécie de dado que precisa ser protegido e é algo mais específico ainda do que essa outra legislação. É como se essa legislação viesse para proteger o cidadão de uma forma geral. E anteriormente, as legislações que existiam, que já existiam, né, e ainda existem, elas protegiam as atividades relacionadas com atividade de comércio, de negócio e que estavam sujeitas à fiscalização do fisco. Quem vai ser o braço forte dessa questão, voltando àquela temática que eu abordei agora há pouco? Eu falei da inteligência artificial. O senhor tem esse comitê, já trouxe, esse conselho já trouxe o assunto dessa governança à discussão, né? Então, precisamos de uma orientação. A inteligência artificial chegou, é uma grande preocupação, inclusive, no ano eleitoral, de uma forma geral. É botar o bloco na rua, alguém vai ter que trabalhar com inteligência para fazer esse enfrentamento. Mas o senhor garante, a lei oferece abrigo
mesmo essa novidade da inteligência artificial. É só buscar o caminho certo, que pode ser inclusive o Poder Judiciário. Sim, o Poder Judiciário, a lei prevê, mas também está em trâmite no Legislativo, o Nacional, né, no Congresso Nacional, um marco civil sobre a inteligência artificial também. Por quê? Porque lá é só, assim como lá atrás o marco civil da internet trazia algo muito embrionário em relação à proteção de dados pessoais, hoje a LGPD traz algo muito embrionário em relação à inteligência artificial. Então, está em andamento uma legislação específica a vir, e aí várias comissões, vários grupos de trabalho, vários pesquisadores trabalhando para como regular isso também no nosso ordenamento. Mas a atual legislação já oferece abrigo. Sim, eu diria assim de forma bastante embrionária, mas já oferece algum abrigo. Doutor Augusto, muito obrigado por sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Nosso diálogo cidadão é importante para trazer esse esclarecimento ao cidadão, né, ao nosso jurisdicionado, porque a informação é tudo, né? E a boa informação, principalmente. Muito obrigado. Eu que agradeço. A entrevista que você acabou de assistir, você pode rever no Spotify e também nos recortes em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.